Hoje no IESO Pode Mais, voltamos no tempo para entender um dos períodos mais fascinantes e menos comentados da história de Porto Seguro. E para guiar nessa viagem, nós recebemos novamente aqui ele, o historiador que tem revelado capítulos esquecidos da nossa terra, Diego Hamilton Reis. Nós vamos falar hoje de um período obscuro. O que aconteceu com Porto Seguro nesse período, né? Olá, pessoal, e hoje eu estou muito mais curioso, por quê? Esse camarada é uma incógnita para mim, viu? O Diego, por quê? São 200 anos esquecidos, 200 anos eu estou muito está curiosa. na obscuridade. Como é que ele está sabendo disso tudo? Essa é a grande pergunta. Diego, que bom ter você aqui de novo. Obrigado. Trazendo mais essa curiosidade e um pouquinho mais da nossa história. Obrigado, Nazareno, Márcia. É interessante mesmo, como você falou, né? 200 anos aí perdidos, 200 anos de obscuridão, né? Enfim, 200 anos de trevas. Como é que a gente sabe alguma coisa, né? Desse período? Na verdade, a gente não sabe. A gente tem relatos bem pontuais. É uma Porto Seguro, é uma interrogação mesmo, é uma incógnita mesmo, assim. Como as pessoas de Porto Seguro sobreviveram, se mantiveram, geraram descendentes, enfim, mantiveram todas as estruturas ativas num período que, assim, os navegadores desviavam de Porto Seguro. Nossa. Chegava em Abrolhos, quem estava vindo do sul para o norte, chegava em Abrolhos, fazia uma volta para não passar por Porto Seguro. Ficou desinteressante? Ficou desinteressante. A atividade comercial aqui estava sempre em baixa, por uma série de fatores, né? Um deles, que a gente falou em outros episódios, os vários ataques, né? Que sempre quase acabavam com a capitania, né? Isso é um período de capitania, né? Chamada capitania hereditária. E entra nesse período de 200 anos, é uma coincidência tremenda, né? Porque, como a gente falou no episódio anterior, a Leonor Torinho, a filha do Pedro do Campo Torinho, ela vende a capitania para o Duque de Aveiro, que era a autoridade máxima da Casa Aveiro, uma casa lá em Portugal, uma casa medieval, uma casa ali, acesso a todos os poderes, inclusive a monarquia, né? Era uma outra época, hoje não tem muito isso, as famílias, tem as famílias tradicionais aqui no Brasil e tudo, mas naquela época isso poderia gerar um status de rei ou de rainha, príncipe, princesa, né? Então essas casas, né, Casa Aveiro, Casa Távora, Casa Bragança, né, tinham sua importância muito grande. Uma dessas casas, a Casa de Aveiro, através do seu duque, compra da descendente do Pedro do Campo Torinho, ele já tinha falecido, a capitania de Porto Seguro. Então a gente fica... Ele tinha essa liberdade com o rei, por exemplo, de Portugal, Sim, defendeu? Era permitido pela regra das capitanias hereditárias, né? Você podia vendê-las, né? Para quem você... E a coroa também podia comprar a força ou não, né? Como ela não comprou, ela toma para si a capitania da Bahia de Todos os Santos, né? Quando o seu capitão donatário morre, ele sobrevive a um naufrágio, mas é morto pelos tupinambás na praia, né? E num ritual de antropofagia, enfim. E aí é quando o rei resolve planejar a construção da primeira capital do Brasil, que é Salvador. Isso em 1500 o donatário morre em 1546, e em 1549 eles iniciam isso, né? Tanto é que o dia celebrado em Salvador da cidade, o aniversário da cidade de Salvador, é o dia da chegada do Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral do Brasil. Mas falando de Porto Seguro, em 1559, a capitania é vendida e o Duque de Aveiro passa a ser o Duque de Aveiro e os seus descendentes. Ele morre, passa por filho e assim vai. Esse período dura 200 anos. Coincidentemente, nesses 200 anos, Porto Seguro foi de mal a pior. Muito pior. Ficou perigosa Porto Seguro? Olha, ela ficou perigosa. Há relatos de muitos moradores, aqueles 600 que vieram com Pedro do Campo Torinho, mais da metade foi ou para Ilhéus ou para Pernambuco.
Pernambuco mais distante, porém mais próspera na ocasião. Ilhéus por estar ao lado, já que a outra vizinha, Espírito Santo, ainda não se desenvolvia. Seu capitão donatário até vai ficar pobre pelos relatos do Espírito Santo. Que é outra. Ou seja, esse começo do Brasil não é um começo fácil. Se você tem uma outra localidade que está prosperando, como eles falavam, mas o resto sofreu muito. E Porto Seguro, posso afirmar que foi a que mais sofreu. Por quê? Seu principal responsável morre, é preso primeiro, que é o Pedro do Campo Tourinho, enviado a Portugal, não volta mais para cá, e aí começa a cair todos os comércios, enfim, os acordos que ele tinha firmado com indígenas, as sesmarias, os pedaços de terra que ele tinha organizado, tudo isso vai caindo, novas lideranças vão assumindo, cada um para o seu lado. Não tendo a visão holística que o Pedro do Campo tinha. O Pedro do Campo ele cuidou de Belmonte a Mucuri. Né? Ele construiu 8 vilas. Ele não veio aqui só para Porto Seguro. Ele não pensou só em Porto Seguro. Ele explorou tudo. Desbravou mesmo. Desbravou todo esse nosso litoral, que hoje a gente conhece. Hoje, né, uma parte Costa do Descobrimento, outra Costa das Baleias. Enfim, foi isso. A Leonor vendeu. E a Casa Aveiro precisava, pagou, agora precisava gerar lucros aqui na capitania. Então, fazia um engenho de açúcar, né? Vinha um ataque e destruía tudo. O engenho de açúcar é caro, demora de fazer, enfim. Demora de sair o produto também. Hoje não, hoje a gente vive uma outra época. Né? Porque veio uma revolução industrial, 2 séculos atrás, e mudou a nossa forma de fazer as coisas. Nós estamos falando de 1559. As coisas eram tração animal ainda. Né? Você dependia muito, as coisas demoravam de chegar. Eu preciso de um equipamento novo. Vai demorar meses para chegar, anos. Tem que trazer lá do reino, né? Como era chamado Portugal. E aí, então, esses ataques, o empobrecimento das pessoas, as pessoas começam a ficar muito dependentes das pessoas mais ricas, né? Porque elas por si só não conseguem gerar sua renda. Então, como é que a gente sabe disso? Os padres que vinham para cá nesse período de 200 anos, o relato é que os padres só se mantinham, não mais pelo dízimo, pelas ofertas que a Igreja Católica era comum as pessoas que frequentavam a missa contribuírem. As pessoas de Portugal já não conseguiam contribuir mais. Os padres sobreviviam de esmolas. É como está descrito nos relatos dessa época. Então você vê que se o padre, que é uma santidade no local, não está conseguindo sobreviver, você imagina os moradores. Então foi isso que aconteceu. Então foi 200 anos, um período muito longo. Muito longo. Para pouco relato. Sim. É isso? O que a gente tem um livro muito bom que relata uma parte desse período, que é isso aqui, História da Capitania de Porto Seguro. Esse livro tem 2 partes. Eu já falei desse livro lá no primeiro episódio. A primeira metade é dedicada ao 1600 a 1645. E aí é do Chico Cancela, grande Chico Cancela, acabou de lançar um livro aí, ainda não chegou para mim, senão a gente tinha mostrado, viu, Chico? E no caso dessa primeira parte aí, o Iá Freire Dias dos Santos, que vão falar o que estava rolando em Porto Seguro nessa época. Sim. E a única coisa de registrado é o comércio do pau-brasil. São os comerciantes de pau-brasil vendendo aqui, recebendo aqui, pagando isso de imposto. O interessante é que tem o nome dessas pessoas, né? Se a gente for fazer um dia um estudo da árvore genealógica deles, podemos achar hoje em Porto Seguro alguns descendentes desses comerciantes, ou não. Estamos falando aí de 400 e poucos anos atrás, né? Mas é o que tinha nesse período até 1645. Sim. No comércio de pau-brasil era para poucos, né? Sim. As tabelas, os nomes se repetem muitas vezes. Os demais sobreviviam aqui. Mortalidade alta. Porto Seguro sem médico. Esses 200 anos, nenhum médico em Porto Seguro. Então, tudo que a pessoa ficava doente era pelo que o pessoal conhecia, pelas ervas, pelas plantas. Não tinha tratamento médico, nada. Os principais acontecimentos que fizeram com que esse tempo ficasse perdido aí, essa parte da história, você poderia pautar pra gente? É possível que agora, com a tecnologia, a gente vai encontrando cada vez mais, talvez é hora de procurar em outros lugares, em outros arquivos,
ao talvez procurar sobre Rio de Janeiro e aparecer alguma coisa sobre Porto Seguro, né? Porque exatamente sobre Porto Seguro são pouquíssimas coisas. Mas tem fatos muito interessantes nesse período, apesar da obscuridade, apesar de poucos relatos, apesar da pobreza. Tem um padre que vem aqui numa expedição e ele fala, uma frase curta assim, Gabriel Soares, ele fala que Porto Seguro estava muito pobre e abandonada. Isso é 1583. Não. 1583. Isso vai se perdurar por séculos. Por que 200 anos? Por que a gente fecha o arco nos 200 anos, né? Em 1559, a Leonor vende para o Duque de Aveiro. Em 1758, o último representante da Casa de Aveiro é morto, acusado de regicídio, que é um crime contra o rei, junto com os Távoras. Esse caso é conhecido como caso dos Távoras lá em Portugal, um caso famoso lá em Portugal, porque a morte dos seus acusados foi muito brutal, chocou muito. Garrote, como eles chamavam, né? Foi uma morte, amarra a pessoa, vem um cara com um martelo gigante e começa a quebrar os braços, pernas, enfim, e depois começa a cortar os membros e expõe em praça pública. E foi um crime. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Eu falei em um desses episódios sobre as reformas pombalinas. As reformas pombalinas foram criadas por um cara chamado Marquês de Pombal. Em 1755, Lisboa sofreu um grande terremoto. Hoje, nas escalas aí, as maiores, a escala Richter, né? Quase acabou com Lisboa e uma parte de Portugal. E a cidade ficou nos escombros, né? O rei dá poderes máximos ao Marquês de Pombal para que ele seja uma espécie de primeiro-ministro, né? Ele que vai reconstruir Lisboa e tudo que se perdeu, enfim. E o Marquês de Pombal era um cara muito, muito direto, de uma personalidade muito forte, e ele executa essa missão com uma maestria. Tem algumas frases famosas dele desse período do epicentro, né, do terremoto. Eu não estou lembrando, eu sei que uma que era enterrem os mortos e seguir em frente, algo assim. E ele reconstrói Portugal rapidamente, ganha mais prestígio pela sua gestão, vamos dizer assim, né? Mas ele era um cara extremamente vingativo e o que é que ele faz? O rei era de uma casa Bragança. O Marquês de Pombal verifica quem são as casas que podem ameaçar a sucessão do meu rei. Távora e Aveiro. Ok. O rei tinha um amante. Para ele visitar esse amante, ele usava uma carruagem não oficial, uma carruagem comum. Uma dessas vezes que o rei foi visitar a amante, essa carruagem foi atacada. Ou seja, tentaram matar o rei. Não se sabe até hoje se os ladrões, enfim, quem tentou, eram simples ladrões que não sabiam que ali estava o rei. Sim. Acho que era o marido da mulher, mas tudo bem. Ou a versão do Marquês de Pombal. Ele falou que quem tramou isso foram os Távoras e os Aveiros. E em um período recorde ele julgou, condenou à morte seus principais representantes, e com isso ele acabou com as casas, ele acabou com a dinastia dessas duas famílias. Acabou com todos os descendentes. Os principais morreram, foram pena de morte, e os demais, todos os bens das famílias foram para a coroa portuguesa. E os demais membros não foi eram... Foi chacina mesmo? Assim, oficial, né? Acabou com as famílias, como é que eu posso dizer assim de forma mais direta? É porque hoje isso não faz sentido pra gente, na sociedade que a gente vive hoje. Mas na época isso causou espanto. Imaginem vocês. Sim. As punições eram muito mais severas naquela época. Sim. E para aquela época, toda a população achou pesado demais. Isso manchou um pouco a imagem do Marquês, mas ele continuou fazendo. E aí, isso é 1758, e aí, acaba o período de obscuridade em Porto Seguro. Por quê? Porque ao morrer o nosso último capitão donatário, a coroa portuguesa resolve então assumir a capitania de Porto Seguro e transformá-la agora em comarca.
Muda o nome, porque agora já não tem um capitão donatário, então não é uma capitania, vai ser uma comarca, e quem vai liderar essa comarca, quem vai dirigir essa comarca, quem vai ser o responsável dessa comarca, já que ela agora é da coroa portuguesa, vai ser um cargo que eles criaram chamado ouvidor. E aí é um tema para um próximo capítulo. Mas o território era o mesmo? O território era o mesmo. Com uma diferença. O primeiro ouvidor que chega, ele já olha e fala: São Mateus lá no Espírito Santo está meio abandonadinha. Vamos trazer para Porto Seguro? E aí é o período que São Mateus e Linhares, que Linhares não existia na época, ficam aqui com Porto Seguro por quase 100 anos. Pouca gente sabe, pouco capixaba sabe disso. Olha. Interessante demais. Mas isso é para outro capítulo. A gente fala. Você falou, Diego, que nesse período de obscuridade dá para saber alguns poucos relatos de, vamos lá, pau-brasil, né? Não tinha médicos. Tem mais alguma coisa que dá para se falar de como é que viviam as pessoas nesse intervalo? Tem como eu falar, olha, como elas viviam, vocês têm que imaginar a pior forma possível, dependendo dos outros, dependendo das suas próprias plantações. É claro que é uma época que os moradores já sabem pescar, então é onde se inicia, nesse período de obscuridade, inicia o ciclo das garoupas, né? Que é da pesca do peixe garoupa, salgar esse peixe e consumir ele e no excedente vendê-lo. Se consome mais a farinha de mandioca. Mas acontecem 4 fatos bem interessantes nesse período. Primeiro, logo no comecinho desse período, a gente está começando a ter as primeiras entradas, que é o nome que se dá a um grupo de homens que, pelos rios que a gente tem aqui, entravam ao nosso sertão em busca de ouro e pedras preciosas. Então essas entradas eram autorizadas pela coroa portuguesa. Se a gente morasse naquela época e quisesse, houve um índio aqui me falou que tem um ouro ali lá subindo o rio, vamos lá, não podia. A coroa portuguesa precisava autorizar. Tinha que ter um líder para essa. E as entradas, os nomes delas são de acordo com os seus líderes, né? Entendi. Então, Adorno liderou uma, então você tem a entrada de Adorno, a entrada de Tourinho, enfim, a entrada de Albornoz. E cada um ia para um rio diferente, cada um descobriu uma coisa diferente. Quando um voltava, falava o que descobriu, onde passou, entendi, se foi atacado nesse período, se não foi, se fez contato, se deixou alguma coisa. Então foi uma coisa positiva as entradas. Fez aqui, aqui em Porto Seguro. No Espírito Santo teve muita entrada também. São as 2 capitanias onde saíram as principais entradas. E quando se descobre o ouro, já no finalzinho do século XVII, né, 1600 para lá, Porto Seguro não se beneficia disso. Esse ouro foi descoberto onde? Em Minas Gerais, no que é hoje Minas Gerais, mas território de Porto Seguro e Espírito Santo. E aí a coroa portuguesa resolve criar um novo território para dentro, chamado Minas Novas. Pertencia a Porto Seguro, Minas Novas. Acesso pelo Rio Jequitinhonha, né, já subindo aqui, passando por aqui. Só que o escoamento do ouro não seria pelo mesmo lugar que eles entraram. Ele ia escoar esse ouro pelo Rio de Janeiro. E Espírito Santo e Porto Seguro, essas 2 capitanias, seria uma espécie de escudo para contrabandos não entrarem aqui. Então, nada por aqui. Vamos isolar essa área. Sim. Só vai sair por um lugar esse ouro. É uma forma da coroa portuguesa controlar. E aí essas entradas né, saíam por aqui, pelos rios daqui, e do Espírito Santo também, saíam algumas, mas o escoamento do ouro só por um caminho, né, só pelo Rio de Janeiro. Que é quando começa a Portugal falar, acho melhor a gente mudar a capital do Brasil, de Salvador, que já era desde 1549, desde Tomé de Sousa, vamos mudar para o Rio de Janeiro. E depois divide o Brasil em governo do Norte, governo do Sul, aí governo do Norte, Salvador, não deixa de manter o status de capital, e governo do Sul, Rio de Janeiro. E depois muda de novo, volta tudo para Salvador, depois aí volta em definitivo para o Rio de Janeiro. E nesse meio da jogada entre Salvador e Rio de Janeiro, quem está? Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Vou pegar a lista do ranking das capitanias mais pobres. Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo.
né? Então tem uma série de coisas ruins acontecendo aqui. Então eu acabei falando uma coisa boa, que foram as entradas. E aí depois vem os outros 3 relatos, já estão relatos de certo heroísmo, né? E de tragédia também. Então o próximo relato que a gente achou foi o do Cacique Tateno. Isso foi um que eu nunca tinha ouvido falar nele. Isso para mim também é novo. O Cacique Tateno, ele tá numa lista assim, de falar, quem são os 10, top 10 heróis, heroínas de Porto Seguro. A gente ainda está construindo essa lista, mas o Cacique Tateno está dentro dela. Desse período, ele é um dos nomes fortes. Todo o período de Porto Seguro. Por quê? Mas ele estava dentro desse período. Ele está isso é 1604, o período do Cacique Tateno. E a gente só sabe dele porque um visitante alemão vem aqui em 1816, escuta o relato da população de Porto Seguro, faz estudo, fica aqui semanas aqui, que é o príncipe de Neuwied, o príncipe Maximiliano, um naturalista, e ele no livro dele relata que 200 e poucos anos atrás foi o Cacique Tateno responsável por salvar a capitania de Porto Seguro do ataque mais bárbaro que ela já tinha recebido, dos aimorés. Então lembra que a gente falou em outros episódios? Sim. Os ataques dos aimorés, isso ficou perdido por algum motivo aí na história de Porto Seguro, mas eles foram constantes. Por séculos foi o nosso, né, principal terror aqui. E esse ataque eles estavam acabando com a capitania. O Cacique Tateno era um índio da etnia Tapuia, que para os tupis quer dizer aqueles que não são tupis. Então ele não era do tronco, né? Não eram tupis, tupiniquins, tupinambás, não eram. Mesmo assim, ou seja, se não era tupi, já era rival. A questão era a dose da guerra, né? Se ia ir para te matar, enfim, se ia roubar seu território, enfim. O Cacique Tateno sabe que está tendo um ataque em Porto Seguro. Ele morava em Santo Antônio. Santo Antônio, depois de Santo André, Cabralha, Santo André, Santo Antônio. Ele decide ajudar Porto Seguro. No caminho vai, né, aglomerando mais pessoas. Chega em Porto Seguro, aí a gente não sabe se foi na cidade que a gente chamou de cidade histórica, que já existia, se foi aqui na Foz do Buranhém, aqui na Cidade Baixa ou na Cidade Alta. Mas ele coordena um levante de contra-ataque e expulsa os aimorés que já estavam para aniquilar Porto Seguro. Mais ou menos assim, Porto Seguro tinha cerca de 260 a 300 casas. Após Cacique Tateno, que consegue conter, Porto Seguro é reduzida a 40 casas. Então assim, ela perde mais de 60%, né, do que ela tinha, quase 70%. E aí as coisas vão demorar muito para serem reconstruídas em Porto Seguro. Quando você fala que perdeu as casas, perderam pessoas também. Pessoas e casas, né? Então, incêndios, ataques. Metade da população foi exterminada. Foi exterminada. Então, tinha muita fuga naquela época, né? A pessoa via que estava na guerra, ela disputava ou ela fugia. Então, tem muita gente que foge, mas também o fim não vai ser... Não é que nem hoje. Hoje eu estou passando... Vou lá na casa do meu primo que mora em outra cidade. Não tinha aquilo. Né? Era difícil demais. Não tinha, os transportes eram marítimos ou... Sim. Pedestres, né? Então, esse período foi um período que prejudicou muito o desenvolvimento de Porto Seguro. O desenvolvimento, muito. Já falei das navegações, né? O pessoal chegava em Abrolhos ali, já dava um salto, nem passava por aqui. E aí tem um outro relato, interessante, esse do Cacique Tateno, que qualquer outro lugar, Cacique Tateno é uma estátua aqui, né? É uma estátua. E ele se perdeu. Porque, olha só, o visitante alemão, em 1816, ele fala que a população falava de Cacique Tateno, que aconteceu em 1604. Sim. Então, imagina, naquela época, a oralidade se manter por mais de 200 anos foi porque foi um grande feito. Só que hoje não tem, ninguém fala de Cacique Tateno. As pessoas pararam de falar. Isso é natural do tempo. Sim. Né? Ainda bem que esse historiador, esse naturalista alemão, ele registrou isso.
E a gente hoje está falando novamente do Cacique Tateno. Mas não foi só aí, não parou aí não. Em 1609, só 5 anos depois do Cacique Tateno, tem um relato de que Porto Seguro estava novamente sofrendo um grande ataque. E possivelmente Cacique Tateno já não estava mais vivo. E aí quando é uma época que Porto Seguro já pertence, entre aspas, à capitania da Baía de Todos os Santos, né? Já é subordinada, ela perde aquele status de capitania independente, é ainda uma capitania, mas ela tem uma hierarquia agora, né? A parte administrativa, tem toda uma parte de decisões, vem de fora é da capitania da Baía de Todos os Santos. Quando chega para a capitania da Baía de Todos os Santos, que Porto Seguro está sofrendo um ataque, eles enviam um agrupamento de soldados. Quando esses soldados chegam, o que eles encontram a Porto Seguro arrasada, mas com alguns sobreviventes. Entre eles, o seu líder, um camarada chamado Estevão Curado, que com umas poucas pessoas que estavam lá vivas, conseguiram conter o ataque novamente dos Aimorés. Então, Estevão Curado apareceu mais recente, em uma outra pesquisa. Ele era um brasileiro? Brasileiro. A gente achou um descendente dele da época do Pero do Campo Tourinho. Sim. Então, possivelmente, tem uma descendência lá de Viana do Castelo, de Portugal, né? Os Curados. Tá aí para a gente pesquisar mais, né? Novos historiadores também buscarem falar sobre o Estevão Curado, achar os seus descendentes, inclusive saber o fim do Estevão Curado. Acho muito difícil a gente descobrir, mas tá aí, vai que a gente descobre. Ele é nessa parte aí o outro herói de Porto Seguro, porque o relato é de quem chega para ajudar e fala, não, ele já conteve, ele sozinho não, mas com algumas pessoas, ele liderou o contra-ataque, Estevão Curado. Ia acabar de novo Porto Seguro se não fosse Estevão Curado, talvez uma segunda estátua, né? Um pouquinho menor que a do Cacique Tateno, mas merece também. E será já conseguiu encontrar por que Porto Seguro era tão atacada por esses índios, né? Os Aimorés, é isso? Aimorés. Então ela era constantemente atacada. Sim. Teve algum relato, alguma coisa não. que a gente precisa aprofundar mais isso, porque se sabe que os Aimorés moravam na nossa extensão territorial para dentro, né? Onde é hoje Vitória da Conquista, Brumado, essa região toda, ali, Guanambi, tem outras cidades ali importantes ali, que agora não está vindo. Talvez eles se concentravam mais ali, né? A gente não vê ataque de Aimorés lá em Salvador, por exemplo. Lá já não tinha. Eles não tiveram esse problema. Lá em Salvador eles tiveram com os Tupinambás, mas foi logo no começo. Sim. Logo no começo. Depois, Tomé de Souza conseguiu ali conter ali, né? E o Caramuru, né? Que é outra figura importante que entra, mas a gente falou dele no episódio do Pero do Campo. Esse é um dos fatores. Por que eles atacavam Porto Seguro? Não só Porto Seguro, Espírito Santo também teve muitos ataques. Botocudos e Ilhéus também. Coincidentemente, as 3 capitanias que mais sofreram, que mais demoraram. Ilhéus conseguiu antes ainda por causa do cacau, mas isso já é final do século XIX, né? E o Espírito Santo depois. Como é que aconteceu de Porto Seguro sair desse anonimato? Só vai sair quando acaba os 200 anos e entra a ouvidoria. A comarca, e aí vem um ouvidor, e o ouvidor vem com a série de regulamentos, de regras, de decisões, de mudanças, de reformas estruturais, de alocação de pessoas, de trazer novos colonos, trazer açorianos, enfim. Isso aí. Pensamento mais moderno. Sim, para a época mais moderno. E aí consegue colocar Porto Seguro no eixo que os outros locais estavam. Entra no mapa. Porque Porto Seguro fica 200 anos, de fato, em alguns mapas da época, Porto Seguro não aparece mais. Não. A cidade que o Brasil foi descoberto, que aparece nos primeiros mapas do Brasil, ela por um tempo ela não aparece mais. Porto Seguro não está nos mapas. Você vê lá, você vê a extensão territorial, mas você não vê o nome Porto Seguro.
Entendi. Então eu falei de Estevão Curado. Isso. E aí vamos dar um salto, que Estevão Curado é 1609. Olha o outro relato que a gente tem. Fora o que o Iá e o Chico Cancela falam dos comerciantes de pau-brasil, nós vamos para 1695. Agora, Porto Seguro não está sendo atacada por Aimorés. Nesse caso que eu vou contar. Porto Seguro está sendo atacada por paulistas, possivelmente bandeirantes, pelas entradas do ouro, né, por aqui. Estavam aqui realizando algumas entradas, mas viram que a cidade estava desprotegida e resolveram fazer uma série de crimes, porque eles eles detinham a força de armas, enfim, força mesmo. O material bélico dele era maior. Era maior quem estava aqui para conter qualquer atrocidade não tinha poder suficiente. Então eles começaram a cometer uma série de crimes contra a população. Era roubo de comida, era estupro, era... por exemplo, você tinha uma casa melhor, eu ia lá e tomava, essa casa é minha, apropriação, né? Uma série de coisas, que matava por prazer, né? Por diversão. Sim. Está lá nos relatos. E aí chega essa notícia lá em Salvador. Eles montam uma equipe de 50 soldados. Chegam de manhã, mas não querem ser vistos. Ficam em alto mar. Quando dá a noite, eles entram na sordina, como se fosse... Hoje a gente vê muito em filmes de ação. A famosa tucaia aí, né? Aqueles serviços secretos, em que entra, né, as operações especiais. Entraram. Aí uma pessoa da cidade, da vila, que já reconhece, já faz o primeiro contato, chama o guia, que sabia onde eles estavam ficando. Quando eles chegam lá, alguns conseguem fugir, mas eles conseguem prender os 5 principais responsáveis desse bando. Sim. Prendem esse bando, amarram, levam de volta, levam para Salvador. Lá em Salvador, colocam eles lá na praça, eu esqueci o nome da praça lá em Salvador, matam eles, degolam eles, mandam as cabeças para Porto Seguro, para que os moradores vejam o que eles fizeram. Foi feito justiça, né? Foi feito justiça. Então, para vocês verem o dia a dia, uma parte do dia a dia desses 200 anos em Porto Seguro. Né? Uma série de crimes, atrocidades. Antes aí do 758, teve algum outro ponto culminante também que você pode ressaltar? Não, que a gente tem notícia, esses aí é o que a gente até agora descobriu. Né? Você vê que são pontos... Nenhuma especulaçãozinha, nada? Não. Porto Seguro fica fora do mapa. Com certeza, eu acredito que nos seus estudos você ficou intrigado com isso, porque você está estudando a fundo, né? Você quer, por curiosidade ali, conhecer a história. Você ficou intrigado, poxa, o que aconteceu aqui, buscando informação ali ou outra? Eu fiquei muito intrigado, tanto é que eu divido esse período nas minhas linhas de pesquisa, né? À medida que a gente vai encontrando coisas ali, o Estevão Curado, a mesma coisa desse ano, eu encontrei esse ano. Foi, né? Já conversei com várias pessoas, vários historiadores, ninguém nunca ouviu falar. É mesmo. Mas você está pesquisando até hoje, buscando... Quem sabe a gente acha mais, deve ter mais alguma coisa, talvez mudar os métodos de pesquisa, né? Sim. As linhas de pesquisa são muitas. Tem fala pra gente aí, só entrando um pouquinho aí, já que a gente já está finalizando esse aqui, quais são as linhas de pesquisa, como é que você busca esses... Eu estou atualmente com 6, né? Então, que é o período de 1500 a 1535, depois 1535 a 1559, que é o período do Campo Tourinho, morte e venda da capitania. Aí estou com o período das 200 anos de obscuridade. Depois vai a linha de pesquisa que a gente vai falar no próximo episódio, que é o tempo das ouvidorias, no tempo das ouvidorias, né? Onde chegam os ouvidores, pessoas de grande gabarito, que vão mudar Porto Seguro, né? Vão tornar Porto Seguro de volta, né? Nos eixos. Depois vem os visitantes. Porto Seguro recebe muitos visitantes estrangeiros, na maioria
no século XIX, ali, de 1800 a final de 1870, por aí. Entre eles, o grande Charles Darwin. Teve aqui? Teve aqui. Olha. E depois a Cova da Moça, que é finalzinho do século XIX, 1884. É outra linha de pesquisa. Só a Cova da Moça, por si só, né, que é um período de 16 dias que a Josefina fica aqui, já é uma linha de pesquisa e já dá uns 3 a 4 livros. E a nossa série vai ter todos esses. Todos esses. E ainda tem uma outra linha que ela é, junto com todas elas, né, que são elencar quem foram os heróis de Porto Seguro, né? Quem foram as pessoas que fizeram algo de grande relevância ou de grande impacto. É uma outra linha. Então você vê que é um período, e eu não estou falando de outros períodos que eu pesquiso, não considero uma linha de pesquisa propriamente, que é 1922, com a chegada dos primeiros aviadores que atravessaram o Oceano Atlântico num avião, que é o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho. Depois, 1939, com a revoada em Porto Seguro, com a Assis Chateaubriand. E aí vem construção da estrada Porto Seguro Colônia, em Eunápolis, estrada de terra, com a empresa Sila, que o diretor dessa empresa, o responsável dessa empresa aqui em Porto Seguro era o José Fontana, pai do Romeu Fontana. E tem diversas outras histórias aí já chegando até onde eu meio que paro de estudar Porto Seguro, que é 1980, porque aí é o que a gente vê hoje, é o embrião da indústria do turismo que hoje se consolidou, né? Mas aí tem muita história, tem outras pessoas que se debruçam muito aí, a gente facilmente consegue achar coisas de 1980 para cá, mas de 1980 para trás que é mais difícil. E essas coisas difíceis é o que eu me desafio, eu entro, eu gosto e eu vou, né? A era do axé você desistiu. Não, essa daí eu vivi essa era, né? Eu dancei como turista, enfim, né? Na época eu morava em Teixeira, curti tudo isso, saí em trio. Então essa eu curti, né? Então, para mim, essa vamos dizer assim, a população de Porto Seguro ou pessoas interessadas não vão precisar do meu trabalho ali, né, do meu esforço ali. Mas há um período para trás que sim. Porque a Porto Seguro ainda está se contando, né? Sim. E nessa época de 1980 a gente está tendo a oportunidade de viver na história, de ver a história, tá tudo mais fácil, né? Sim. Então, nós estamos aqui caminhando para o final. Nós tivemos aí um episódio bem, vou dizer assim, cheio de interrogações, né? Foram 200 anos, um período bem longo de obscuridade. Então, a gente teve aqui um período longo com pouco relato, pouca coisa, mas eu estou até aliviada de saber que o nosso próximo episódio nós vamos entrar no respiro. Então nós vamos entrar no período agora, no nosso próximo episódio, onde nós vamos falar da comarca, né? Exatamente. Comarca e ouvidoria. Então fique com a gente, não perca o próximo episódio, porque você está tendo oportunidade de conhecer a história da nossa terra. Então, finalizando por aqui, né, Diego, quero agradecer novamente você aí pela participação, pela contribuição de trazer pra gente essa história maravilhosa, né? E com alguns momentos bem tensos, né? Eu que agradeço, né? Isso aí é uma paixão. A gente já falou isso em outros episódios e estamos cada vez mais descobrindo novas coisas. Quem sabe daqui a alguns anos a gente volta só para atualizar esse episódio, né? É isso aí. Já pensou? Nós encontramos mais coisas aqui. Nos avisem, né? Bom. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, não esquece de se inscrever, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. É importante que você ative o sininho para que você receba a notificação dos nossos próximos episódios que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo feedback que vocês estão nos dando aí na rua, no dia a dia, na rede social. E nós estamos muito felizes de poder estar dividindo esse momento tão importante, cultura, né? É cultura com vocês. E lembrar para vocês que a IESO Imobiliária está trazendo essa história de Porto Seguro para que a gente possa entender melhor onde vivemos, por que vivemos e como vivemos, né?
e que você possa estar acompanhando isso aí bem de pertinho com a gente, ok? Quiser estar mandando perguntas para a gente aí também durante aí essa temporada, vai ser bem legal, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.